Todos os anos, os portugueses pagam milhares de euros aos bancos, só em comissões bancárias. Hoje vamos falar de um serviço desconhecido por muita gente, que é o serviço conta-serviço mínimo. Bruno, como é que isto funciona? De facto, tocaste aí num ponto que é fulcral. Cada vez mais os bancos estão a cobrar para manter a conta. Ou seja, basicamente cobram para nada. Mas já passo a explicar esta parte. Então, surgiu uma normativa europeia que veio obrigar a que todos os bancos, em vez de cobrarem o valor que habitualmente cobram, tenham um limite de valor anual a cobrar aos clientes para manter a conta aberta. Eu não sei se as pessoas já fizeram não contas à sua vida, mas um português, em média, poderá pagar entre 48 euros anuais para manter a conta aberta até 120 euros. Basicamente é um valor que nós pagamos, e como eu disse há pouco, para nada. Porque basicamente é para ter um gestor de conta, que eu muitas vezes não o conheço, nunca falei com ele, não sei quem é, e alguém que eu falei há 2 anos atrás. Ao dia de hoje apercebo-me que nem está naquele balcão, porque as pessoas mudam de balcões. E muitas vezes usam o serviço online? E muitas vezes usam serviço online. Mas eu tenho que pagar sempre esta manutenção de conta. Então, este serviço que mencionaste, e bem agora, é um serviço que é obrigatório os bancos terem, em que eu apenas pago 4,80 € ao ano, ouviram bem, 4,80 € ao ano, onde eu vou ter os serviços mínimos e essenciais para o meu dia-a-dia e não vou ter que pagar valores exorbitantes, como por exemplo, muitas vezes são 120 euros. É que estamos a falar de 120 euros, faça 4,80 €, façam a conta em 10 anos e vão ver que com esse dinheiro pagariam certamente umas grandes férias. Então, em vez de os banqueiros irem de férias com o nosso dinheiro, se calhar está na altura de começarmos a falar sobre este serviço, não é? Basicamente, quem é que pode aderir a este serviço? Qualquer pessoa, desde que não tenha uma outra conta aberta, portanto só pode ter uma conta, ou então pessoas acima de 65 anos que podem ter mais do que uma conta, ou pessoas portadoras de deficiência. Não implica, imaginemos, por exemplo, que no caso dos teus pais, imaginemos que já tinham mais de 65 anos, e obviamente nunca é bom ter só um titular na conta, porque se acontecer algo, portanto sempre nós podemos movimentar. Então, imaginemos que tu eras um segundo titular dessa conta, então neste caso não há problema de teres mais outras contas em teu nome, desde que os teus pais lá estejam e tenham mais do que 65 anos de idade. E que sejam o primeiro titular. E que seja o primeiro titular. Nomeadamente acontece a mesma coisa quando é alguém portador de deficiência, em que se isso acontecer, portanto terá que ter alguém para acompanhar e também poderás ter outras contas. O que é que isto dá para fazer basicamente? Dá para fazer desde transferências bancárias, dá para ter um cartão de débito. Se eu quiser o cartão de crédito, tenho que pagar à parte, mas isto é apenas... Mas na maior parte dos casos também é assim? Também é pago, portanto, ou seja, não há grande benefício nisso. Posso ainda fazer algumas transferências dentro da Europa. Portanto, eu basicamente tenho acesso a quase tudo. Ainda dá para usar algumas vezes através do MBWay, portanto, ainda tenho algumas transferências que posso fazê-lo. Basicamente, para aquelas pessoas que não têm que fazer muitos movimentos na conta, este serviço é sempre recomendado. Inclusive, mesmo para quem tem crédito de habitação a decorrer, que é uma coisa que os bancos não falam, poderá dar para ter uma conta destas. Obviamente, temos a depois pôr na balança se os serviços que as pessoas utilizam vão ou não de encontro, ou podem utilizar, porque há de ter um número restrito de operações. Existe. Há um número restrito de operações que dá para alguém que não faz grandes movimentos, mas para alguém que movimenta dinheiro basicamente todos os dias, aí já não seria recomendado. Mas o que é facto é que muitas pessoas estão excluídas deste tipo de serviço por falta de conhecimento. Como português, e aqui vou ter que chamar as coisas pelo nome, fico triste porque o regulador, o Banco de Portugal, deveria ter um papel mais ativo na informação aos contribuintes sobre este tipo de serviço. Mas deveria de obrigar os bancos também a fazerem publicidade sobre este mesmo serviço. E se calhar operar ao contrário, começar no serviço mínimo para o serviço que a pessoa precisa. Exatamente. Porque eu acredito que neste momento deverá de existir entre 30% a 40% dos portugueses que não necessitam de ter despesas de manutenção tão altas como têm, porque acabam por não usar aqueles serviços. E muitas vezes é vendido de cima para baixo, como disseste muito bem. Então é importantíssimo o regulador começar a olhar para as coisas e não ser ele o defensor da banca, que às vezes o que nós temos essa ideia,
mas serei o defensor de quem consome produtos da banca. É que chegámos a uma altura que quase que isto está ao oposto. É que, teoricamente, o regulador, nomeadamente o Banco de Portugal, supostamente é a instituição que defende o consumidor que consome os produtos dos bancos. E há uma altura que nós não sabemos quem é que defende quem, porque mais que parece que o regulador defende os bancos. E é por isso que temos este problema. Se nós invertermos esta tendência de comunicação, muitas das pessoas vão poupar dinheiro. O problema aqui coloca-se porque os banqueiros não gostam de perder dinheiro. E como as regras dentro da União Europeia foram apertadas ao longo destes últimos anos, eles deixaram de ter uma determinada receita e começaram a aplicar outras taxas para que a receita não diminuísse. A banca sempre se pautou por isto. Se o governo ou se a União Europeia lança uma norma para eles não terem margens tão grandes, de repente eles criam outra regra, outra taxa, e de repente balanceiam sempre o lucro deles. Portanto, e aqui teria que haver um papel muito forte do regulador. E como é que as pessoas fazem? Okay. A ativação é muito simples da conta, uma mudança da conta é muito simples. Dirigem-se ao balcão. Obviamente, vamos pensar que as pessoas do balcão vão responder a estas questões e vão ao balcão e fazem esta mudança. Eu deixo só aqui uma breve história em que, quando começou a surgir este serviço, quase que os funcionários dos bancos eram proibidos de falar do mesmo. Só se o cliente falasse, porque caso contrário, eles eram incentivados a não falar sobre esta temática, porque obviamente o banco deixa de ganhar tanto dinheiro. Portanto, mas hoje acredito que isto já está mais normalizado e que as pessoas dos balcões já têm esta autonomia para falar sobre esse produto. Então o que faz é muito simples, vai ao seu banco, pede para fazer esta transferência e ela é feita logo no espaço de 30 dias. Muito bem, e a partir daí a pessoa usufrui dessa conta de serviços mínimos. Convém também ter sempre em atenção face àquela utilização que a pessoa tem. Exato. E muitas vezes, imaginemos que tenho lá inserido um determinado número de transferências, mas ao mês que eu fiz mais uma ou duas, grande parte das vezes compensa pagar essas transferências à parte. Porque o facto de não ter no pacote não pode dizer que não quer dizer que eu não posso usar. Portanto, e deixamos de ter cartões de crédito que às vezes não usamos, deixamos de ter tantos serviços que não nos dizem nada, deixamos de ter que pagar a um gestor de conta que eu nem conheço. Mas que tudo parece obrigatório, não é? Exato, porque é vendido como se fosse obrigatório. Portanto, e afim ao cabo não é obrigatório. Muito bem. Obrigado, Bruno. Obrigado eu. E você, já sabe que tipo de conta que você tem? Acha que os movimentos que faz são tão poucos que se calhar podia usufruir deste serviço? Esta informação foi importante para si? Conhece alguém que também gostasse de apresentar esta informação? Não se esqueça de partilhar, gostar, subscrever. No próximo mês voltamos com um novo tema. Obrigado.